Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia para mais essa edição do Gente que Faz, exibida todos os sábados aqui na sua Tarobá. Tudo bem? Bom dia para você também. Bom dia, bom dia. Dormiu bem? Dormi bem, dormiu lá em casa, né? Tá tudo certo. Como é que tá você? Tudo em ordem? O programa Gente que Faz está, assim, realmente muito especial para você. Nós temos duas convidadas, cada uma no seu setor, cada uma no seu segmento, vai dar explicações muito importantes. E também fizemos um network aqui que você vai conferir, que é fantástico, né? Com certeza. Pessoal que participaram lá no show rural e alguns convidados. A nossa primeira convidada hoje é a Bruna Penteado. Ela é engenheira civil e perita judicial. Olha só que legal, né? É aquela menina que vai em casa. Novinha e já novinha, perita, ela né? vai, daí o pessoal chega, nossa, que legal. Quando ela sai, fala, de bravo, porque ela faz as vistorias em imóveis. Como se prevenir de problemas. Tem problemas. Você aluga um imóvel, você compra, você... E tem que conferir antes, Tem que né? conferir. Muito Depois ela importante. vai fazer essa auditoria, digamos assim, né? Está aqui com a gente também a doutora Selma Faraella, que é renomada geriatra aqui de Cascavel, e o assunto bem interessante, anosognosia. Que nome difícil. Que nome difícil, eu nunca ouvi falar. E olha, Não. quantos anos de programa? Quase 30 anos de programa, eu nunca ouvi. Anosognosia. Então. O desafio de tratar quem não reconhece a própria condição. Importantíssimo isso, né? Pois Às vezes a pessoa tem uma patologia e não reconhece, não aceita, né? E não aceita. E o pior, gente, não aceita o tratamento. Isso vai cada vez piorando, né? Bom, meus amigos, a gente que já passou dos 60, bom, presta atenção, né? Tem pessoas como a doutora Selma que estudam uma vida inteira para te explicar e às vezes você não quer aceitar, aí complica mais ainda, né? Bom, tudo isso acontecendo aqui com vocês e, como eu disse, a matéria de um network exclusivo de conexões da Tarobá aconteceu aqui essa semana, você vai ver. O nosso espaço gourmet, né? Nossa, muitos convidados, foi muito bonito. Muito 10, muito em ordem. E a partir de agora, então, pela TV aberta e pelas mídias sociais, está no ar o programa Gente que Faz. Continue com a gente, Vamos lá? gostamos de sua companhia. Vem conosco. Então, Gente que Faz, dando as informações para vocês e recebo, ó, depois de muito tempo, com muito carinho, a engenheira civil Bruna Penteado. Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite de estar aqui novamente. Eu que agradeço você e maravilhoso esse trabalho que você faz, vistorias em imóveis. São detalhes que às vezes a gente deixa passar, não vai se prevenir e depois acaba arrumando confusão, não é verdade? É, exatamente, né? Acho que todo mundo conhece alguém que comprou ou alugou um imóvel e acabou tendo problemas, algum defeito que só detectou depois que entrou no imóvel, né? Ou então começou uma obra no terreno do lado e surgiu uma rachadura na sua casa. Também pode acontecer. Pode acontecer. E quando a pessoa compra ou aluga um imóvel, geralmente ela está tão empolgada, né? Fazer mudança, casa nova, que ela não se atenta a detalhes sobre a qualidade e a funcionalidade daquele imóvel. Geralmente o pessoal está mais empolgado com o tamanho, se vai caber meus móveis, como que vai ser a decoração, se a casa é espaçosa ou não, e não se atenta nessas questões da qualidade. Baseado nisso que você está falando, quando que é indicado fazer a vistoria? Tem várias situações que demandam dessas vistorias de engenharia, né? Então, algumas delas, como eu falei, quando você compra um imóvel na planta e vai receber aquele imóvel, é extremamente importante. Ou então, antes de entrar num imóvel locado, para você saber se aquele imóvel já possui algum defeito ou não. E também, quando vai começar alguma obra no terreno ao lado da sua casa, do seu imóvel. Entendi. Né? Você trouxe uma imagem. O que significa isso aqui? Trouxe algumas imagens. Imagina, esse é um imóvel novo, de alto padrão, né? Um grande apartamento. E olha só a fresta que tem abaixo dessa tomada. Isso não pode acontecer num imóvel, né? Ainda mais sendo alto padrão. Isso é um direito meu de chegar e falar, certeza, tem alguma coisa né? errada aqui. E por que isso acontece? Imagina, né? Numa grande obra, são tantos funcionários, tantas frentes de trabalho ali, entram terceirizados no final, e eu acredito que o pessoal da obra às vezes já está tão acostumado a passar por ali que acaba já não vendo, o olho já acostumou. Então, quando vai alguém de fora, especializado nisso, contratado ali pelo cliente, pelo proprietário do apartamento, só para verificar essas questões, a gente chega, já bate o olho e já vê. Então, a gente consegue pontuar isso
né, num laudo, e o cliente, antes mesmo de receber o apartamento, ele já apresenta para a construtora e já diz, olha, beleza, eu vou receber o apartamento quando tiver isso, isso e isso solucionado. E, claro, para chegar a isso aí, aqui tem também óleo remendo. Aqui esqueceram de tirar a fita crepe, né? Também tem alguns sinais de massa ali no registro, muito comum também. Tem que tirar, a construtora tem que entregar o apartamento limpo. O ralo sem tampa. O ralo, esqueceram a tampa. Mas, viu, eu estou recebendo, eu tenho esse direito de chamar, falar, pessoal, não é isso aqui. Com certeza. Você pode procurar, né, um engenheiro da sua confiança e levar lá para ver se está tudo certo. A construtora tem que entregar em perfeitas condições, com todos os itens, sem sujeira, sem bagunça, com a pintura 100%, o gesso, registros. São vários defeitos assim, bem comuns que a gente costuma identificar. No caso desse imóvel, até foi um laudo que deu 27 páginas de apontamentos. 27? Né? Claro, tem muitas fotos, né? Mas, assim, para ver como não é porque o imóvel é novo que ele não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Viu? Quais são os principais testes e qual o prazo que eu tenho para chegar até você? Então, os principais testes, como eu falei, são de funcionalidade e qualidade. A gente acaba vendo a parte hidráulica, elétrica, caimento do ralo, testando janelas, portas, né, todas as esquadrias ali, vendo se a pintura tem manchas, se tem algum sinal de infiltração, tudo que é possível ali de visualizar, né? A gente chega a jogar água até mesmo no ralo do box para ver se a água vai escoar certinho, tem que escoar para o ralo, não pode ficar empoçando. E o prazo, isso é um problema, porque a água ali parada, ela pode gerar uma infiltração, né? A água tem que escoar rapidamente e certinho para o sentido do ralo. Ô, Bruna, mas existem construtoras que vão acabar arrumando confusão. Não vou fazer, não quero, etc e tal. É hora de procurar você? Existe. É muito bom procurar, né? Um engenheiro da sua confiança, porque assim, a construtora, ela tem um prazo de 90 dias. 90 dias? 90 dias a partir do momento que a pessoa recebe o imóvel novo, você tem 90 dias de garantia dos defeitos de fácil constatação. Então, por exemplo, um vidro quebrado, uma parede fissurada, que qualquer pessoa consegue enxergar. Então, são 90 dias para você reclamar. Certo. Ah, mas, Bruna, eu já recebi as chaves, e agora? E eu só vi esse defeito 30 dias depois. Entendi. Tudo bem, você ainda tem mais 60, porque são 90 dias dos defeitos de fácil constatação. Certo. Mas os defeitos de difícil constatação, que nós chamamos de vícios ocultos, você tem 5 anos, né? Então, por exemplo, uma viga que deformou, um dimensionamento errado de uma estrutura, que aí somente o engenheiro vai conseguir detectar, né? Claro. O morador ali, ele não tem esse conhecimento. E daí são 5 anos de garantia que a construtora tem que oferecer. Tem que oferecer. E se ela não oferecer, aí sim, pode realmente ter algum problema, porque é a lei, né? Então, a pessoa, ela pode recorrer a um processo judicial. E aí entra o engenheiro para fazer esse laudo, apontando tudo que está errado, né? O que está fora de norma, o que não atendeu a garantia, o que não atendeu a qualidade necessária. E nesse laudo, o advogado consegue entrar na justiça e mostrar para o juiz, olha, seu juiz, então, está aqui tudo que foi apontado pelo engenheiro que está em desconformidade. Desconformidade. Nós temos mais imagem aí ou não? Mas enquanto vê se tem... Não, então tá. Então eu pergunto para você, existe, de forma geral, você que conhece todas as nossas construtoras, elas são acessíveis após você apresentar, porque quem vai buscar você é o cidadão que é o dono do imóvel. Isso. Geralmente o proprietário, né, vai detectar algum problema ali e vai... Normalmente, eles tentam resolver primeiro com a construtora. Quando são coisas pequenas, a construtora resolve geralmente bem rápido. Mas quando ela vê que vai ficar oneroso, algumas podem tentar dar uma enroladinha, uma postergada. E aí, eles acabam contratando um engenheiro. O proprietário contrata um engenheiro para fazer esse laudo. Chegando com o laudo para a construtora, e eles já percebem, né? Não, se um engenheiro assinou aqui, já tem uma autoridade falando. Sim. E se não resolver, a pessoa pode e geralmente vai buscar um advogado para entrar com o processo e recorrer ao seu direito, né? Porque você está ali comprando um imóvel novo
Imagina, você tem o direito de ter um imóvel em perfeitas condições. Você já compra novo para não te dar problema, né? Claro. Mas você, como engenheira e auditoria, eu quero perguntar para você isso. Onde eu encontro você? Eu falo com a construtora, não dá, eu falo, bom, então tá. Eu vou primeiro na via jurídica ou procuro você aonde? Você está na prefeitura? Também. Também. Também, mas eu tenho uma empresa de avaliações e perícias. Tá. Eu posso ir na sua empresa, Isso. como posso ir na prefeitura e pedir essa auditoria? Não. Não, daí seria para minha empresa particular, né? Que eu faço como engenheira toda a parte de avaliações, perícias, laudos, vistorias para várias finalidades diferentes. Cada cliente pede por uma causa e a gente sempre tenta atender personalizado. Viu, eu estava vendo esses dias na prefeitura, nós estamos com 88, 89 edifícios em construção. Muitos em Cascavel. Está crescendo muito a construção civil, rapidamente. Né? E dentro de tudo isso, existe alguma coisa em comum que esteja acontecendo que você pode... Existe, porque assim, a construção civil, ela é difícil na questão da mão de obra, né? Hoje em dia, poucas pessoas querem trabalhar, é um serviço pesado, a gente sabe, e com pouca qualificação, né? Não existe uma faculdade ali para você trabalhar como pedreiro, servente, mestre de obras, vidraceiro. Então, ela carece muito da qualidade da mão de obra, e é por isso que a gente encontra tantos defeitos, né? Mas os defeitos são diversos, em vários elementos construtivos, seja na alvenaria, seja no reboco, seja na pintura, muitas vezes na estrutura de concreto, encanamento, assim, são realmente vários elementos. Tá, você que fez engenharia, conhece bem a estrutura, existe uma preocupação dos fornecedores em melhorar o cano, melhorar a torneira, dar mais tempo de uso? Existe isso, você sabe? Existe, assim, né? As boas construtoras estão sempre tentando melhorar. Não dá para generalizar que todas vão ser ruins, mas acho que o principal é assumir se algo está errado e buscar melhorar, né? Tá todo mundo suscetível a isso. Mas você buscar atender o seu cliente da melhor forma possível, se algo der errado. Mas muitas já começaram a implantar sistemas de controle de qualidade, treinamento para os funcionários, capacitação, isso que eu ia cursos. perguntar para você. Estão se preocupando com capacitação e curso? Sim, as boas, né? Não dá para falar que todas. Mas, como eu disse, a questão da mão de obra, ela ainda é o calcanhar de Aquiles da construção civil. Vocês estão vendo que papo gostoso eu estou levando aqui com a Bruna para você entender como às vezes fica apavorado, mudou, quer fazer isso, fazer aquilo. Tem recurso, só procurar. Onde encontrar você nas mídias sociais? O Instagram da minha empresa é @BP Avaliações e Perícias. B de bola, P de Paulo. Isso, BP, de Bruna Penteado. Bruna Penteado, mas eu falei só, então tá bom. Repete. @BP Avaliações e Perícias no Instagram. Lá tem o link do WhatsApp, é só chamar. Tá bom. Bruna, muito obrigado. Bastante esclarecedor. Eu tenho certeza que todos vocês que estão nos assistindo sabem que essa jovem fez, estudou, está à sua disposição para você ter conforto. É o que ela diz. Tem que ser com qualidade. E o crescimento de Cascavel, qualquer lugar que você esteja, pode procurá-lo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Voltará. Voltarei. Tá bom? Beleza? Lília, é com você. E agora, gente, eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos da medicina preventiva, novidades e tudo que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app da Unimed, Cliente Paraná, ou ligar para nosso SAC, né, o SAC. O número é 0800 041 4554, repetindo. 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. E agora, gente, eu recebo com muito carinho, mas muito carinho mesmo, a doutora Selma Fará. Ela que é médica geriatra,
renomada aqui de Cascavel, né, doutora Selma? Bom dia, é um prazer receber você. É um prazer estar aqui, né, como sempre. Ainda mais para falar de um assunto assim, anosognosia. O que vem a ser isso, doutora? Anosognosia é uma doença, um problema neurológico, né? Uma doença neurológica onde a pessoa perde a capacidade de reconhecimento. Então, por exemplo, em relação à doença, ela tem uma doença e ela não consegue ter a percepção que ela tem a doença. É uma doença que afeta o insight, o entendimento do que está acontecendo. Ela pode ser confundida com Alzheimer? Então, normalmente esse problema é um problema neurológico que tem várias causas. Por exemplo, AVC. Um derrame, dependendo da área que esse derrame vai acometer, que esse AVC pega, pode gerar esse problema neurológico. Uma doença degenerativa, uma doença neurodegenerativa como o Alzheimer, como a doença dos corpos de Levy, também pode gerar esse problema neurológico. Olha só que interessante. Então, existem várias causas, né? Então, falando em causas, né? Então, vamos reforçar aí as causas, né? Então, a causa de AVC é uma coisa que fica mais fácil de ver, né? Porque, tipo assim, a pessoa teve um AVC, né? Às vezes é mais fácil de diagnosticar. Eu tenho até uma imagem que eu trouxe aqui para a gente mostrar, né, Wellington? Onde você vê que esse foi um pintor famoso, que ele teve um AVC e um derrame, e ele começou a pintar logo após o AVC. E aí o que acontece? Ele fez um quadro, pôs na moldura? Exatamente. Ele só via a metade do quadro. Ele só via a metade do que ele pintava. Para ele estava pintando tudo normal, mas ele só pintava a metade. E a partir do momento que o AVC foi melhorando, o derrame foi melhorando, ele começou a pintar e voltou a pintar e a ter essa noção do que ele estava fazendo depois que ele estava recuperado da parte do evento que teve aquele déficit na circulação do cérebro. Tem como diferenciar, doutora, a anosognosia da simples negação ou teimosia do paciente? E às vezes é difícil, né? Porque você vê, mesmo nos casos que eu atendo mais no consultório, que são os quadros demenciais, você vai fazer um diagnóstico precoce, principalmente depois dos 75 anos, o comportamento do idoso, ele começa a ser mais rígido, sabe? Um comportamento que a gente fala assim, nossa, mas ele está ficando muito teimoso, né? E, na verdade, é uma rigidez comportamental que é muito comum depois dessa idade. E aí você fica pensando, mas será que é doença ou será que é daquele paciente mesmo, que já sempre foi assim, né? Então, essa questão de você fazer um diagnóstico precoce de um quadro demencial, você não consegue fazer numa primeira consulta, de uma maneira rápida, né? Você tem que avaliar o paciente, conversar com a família, tentar perceber os pequenos sinais para você diferenciar o que está predominando. Se é, entre aspas, a teimosia, né? Ou aquela rigidez comportamental da idade, ou se é alguma doença cognitiva, como se fosse uma demência mesmo, né? Que é uma doença neurodegenerativa, está começando a aparecer os primeiros sintomas. Daí a importância de fazer uma consulta, né? Isso, e assim, a consulta da geriatria, a consulta específica para a gente fazer diagnóstico precoce das demências ou das doenças neurológicas, principalmente falando das demências, né? É uma consulta que envolve a família. Você tem que sempre ter um familiar acompanhando para que você converse com esse familiar, até porque muitas vezes, no caso do paciente ter esse comprometimento, né, a nosognosia, ele não vai ter essa percepção do que está acontecendo com ele. E o familiar vai explicar, o médico vai ter conhecimento disso e vai analisar tudo que está acontecendo com aquele paciente, qual que é o contexto que ele vive,
quais são os testes que ele precisa fazer para ele chegar a um diagnóstico certo. E como que é feito esse teste? Tem algum exame específico bem para isso? Então, se você tem um paciente que teve um AVC, né, você vai fazer um exame de imagem, né, para ver se existe algum comprometimento daquele AVC que pode levar a um sintoma, né? Ou, no caso de uma doença neurodegenerativa, já é uma coisa mais complexa. Você vai ter que juntar o diagnóstico, a conversa, a anamnese, e aí você, médico, né, vai tentar ver qual o tipo de demência que ele pode estar desenvolvendo, e aí você pode fazer um exame de imagem, onde você vai correlacionar o teste que ele fez no consultório, mais a história do paciente, e você vai... Tem toda uma história, então. Isso, aí você vai fazer uma historinha para o radiologista, né? E você vai encaminhar para fazer um exame de imagem, né? Vocês estão entendendo, gente, como que é importante você... Eu acho que você passou, hoje nem é 60, não. Eu acho que a partir dos 50 você já tem... Você pensa que um geriatra é médico de velho, e não é não, né? Eu acho que você tem problema de mente, já tem que começar. Aí, nos 60, lá, você tem que fazer os exames, tem que ter esse relatório com a geriatra e ter só aquela, né? Você não pode fazer vários médicos, aí você fica confuso. Você perde um pouco o fluxo da informação, né? Mas assim, muito importante a gente entender que a parte emocional interage muito com a parte cognitiva, que as doenças cognitivas são as demências, né? Então, muitas vezes você atende um paciente que ele já tinha um quadro de demência que começou muitos anos atrás. Deu sinais e não percebeu. E que foi tratado como um problema psiquiátrico. Não que foi maltratado, não é isso, mas é que tinha uma apresentação de uma doença psiquiátrica e, na verdade, já era uma doença cognitiva que estava iniciando. Mas, tem exames hoje, 2025, tem exames para você ver se você tem deficiência? Então, assim, para você fazer o diagnóstico da doença psiquiátrica, você tem várias escalas, o médico tem a expertise dele, vai tratando, vai dando medicamento, vai acompanhando, né? As doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, já existem marcadores no líquor que você pode fazer. Exame de sangue. Exame do líquor. São mais, Então, existe um avanço muito grande nessa área, né? E também os exames de imagem, né? Você pode detectar também imagens sugestivas de doenças neurodegenerativas. Porque, de acordo com a apresentação, o médico radiologista, ele vai olhar no cérebro aquela localização que tem relação com aquele sintoma, com aquele sinal. Então, ele vai buscar, vai ter um olhar mais apurado para aquela região que pode estar comprometida, que pode ser a parte do comportamento, que pode ser as funções executivas, que, por exemplo, a maneira de você resolver as coisas no dia a dia, compreensão, resolução de problemas, né, ter iniciativa, são funções executivas do cérebro. Então, você tenta correlacionar o exame com o quadro clínico do paciente. Olha, que é uma coisa bem interessante. E como que a anosognosia impacta o tratamento e a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, que é muito importante, né? Eu acho que o familiar, ele tem que ir junto na consulta, né? Para aprender como lidar com a pessoa, né? Que às com vezes, certeza. Porque é importantíssimo isso, né? Então, na minha prática do dia a dia, que atendo muitos pacientes com demência, buscando um diagnóstico de doença de Alzheimer, né? Na fase precoce, a minha experiência o paciente na fase inicial que está naquela fase que não sabe se é um comprometimento ou se já é uma demência leve, e em geral o paciente com Alzheimer ele tende a omitir essas queixas, mas a família percebe. Ele tende a omitir, porque, por exemplo, ele fala uma coisa, aí daqui a pouco ele repete a mesma coisa. Isso pode acontecer durante a consulta, né? Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra. Eu me lembro bem de uma paciente muitos anos atrás, e ela falava assim, ela interrompia a consulta e ela falava assim, mas doutora, eu não posso esquecer que eu tenho muita tontura.
Aí a gente conversava, perguntava uma coisa, ela falava, mas doutora, eu não posso esquecer de dizer que eu tenho tontura. E era uma pessoa muito educada, né? Então, e não era que ela queria reforçar aquela informação. É que ela esquecia que É que ela falou. esquecia que falava, né? Então, é muito comum. Então, o paciente em fase inicial, na minha experiência, ele tende a minimizar que ele está tendo esse declínio. Ele tende a esconder que ele está tendo esse declínio. Mas no dia a dia a família percebe. Muitas vezes a gente perde muito tempo de fazer um tratamento. Por quê? Porque a família acha que é coisa de velho. Isso é coisa de velho. A gente tem jovem que fala assim, se eu esqueço, imagina ela. Que pois mas não é bem assim, a gente tem que estar acompanhando e depois tem que acompanhar, gente, a evolução da medicina. Tem tratamento, né? Tem medicação para você retardar, para não chegar lá, ficar bem bilola, como eles falam. Então, hoje nossa, nos últimos 5 anos está havendo um grande avanço nessa medicina que envolve o cérebro, comportamento, emoções, né? Até tem um congresso legal para a gente ir em breve. Até nós vamos, né, doutora Selma? Então, mas assim, esse conhecimento aumentou muito e está sendo muito bom para o dia a dia do consultório, né? Porque você consegue agregar muito mais valor à sua consulta, no sentido assim que você faz um diagnóstico mais preciso. E os medicamentos estão evoluindo. Em relação aos medicamentos que nós ainda temos hoje para uso no Brasil, a gente sabe que eles não tratam a doença em si, eles retardam a doença. Mas agora nós temos 2 medicamentos, né, que estão sendo usados nos Estados Unidos, na Europa, que parece que eles impactam realmente na doença. Que maravilha, mas né? ainda não está aprovado no Brasil pela Anvisa. E é um tratamento, assim, muito caro hoje, né? Então, tipo assim, são muitos e muitos dólares. $1.000, né? Todos os meses, não é para qualquer um. Mas ainda não está aprovado, então ainda, vamos dizer assim, tem um pouco de experimental, né? Que bom, mas isso é muito bom. No uso desses medicamentos. Mas é uma boa notícia, né? É boa notícia. E quais são os principais desafios enfrentados pelos cuidadores ao lidar com um paciente que não reconhece sua condição? Né? Como você estava falando, mas a gente pode reforçar isso aí, né? Porque... Então, é difícil, né? Porque aí o paciente que não aceita que ele está doente é complicado, porque ele não quer tomar remédio, ele não quer fazer o que ele precisa, né? Então, é uma abordagem multidisciplinar, onde nós temos que envolver vários profissionais, psicólogos, terapia, né? E é um desafio, mas eu acho que quando o cuidador, ele entende o que está acontecendo com o paciente, ele consegue ter uma inteligência emocional para tentar fazer com que o paciente entenda melhor, tenha um pouco mais de insight, mesmo com essa alteração degenerativa, essa alteração no cérebro. Eu acho que a inteligência emocional no cuidado do paciente é muito importante. A inteligência artificial pode ajudar? Acredito que sim, porque informa, né? Informa. Tudo, quando a gente tem uma informação e a gente consegue lidar melhor com a situação. E a IA está em tudo, né? Está em tudo, né? Tudo. Então, a inteligência emocional, tipo assim, nossa, o paciente está esquecido, ele está esquecendo. Aí você vai lá toda hora e pergunta para ele, quem sou eu? Quem sou eu? Irrita o paciente, claro, ele fica mais nervoso e aí vai acaba esquecer mais ainda, né? Então, e aí quanto mais nervoso ele ficar, mais irritado ele ficar, mais esquecido ele vai ficar, mais o cuidador vai ficar triste, chateado e a situação piora. Então, eu sempre digo assim, as demências são uma doença principalmente para a família. Para a família tem que cuidar, né? A família tem que aprender, aceitar, lidar com todos os problemas que vão acontecendo, porque ela vai sendo cada vez mais responsável por tudo na vida do paciente. Obrigada, doutora Selma, pela participação. E você quer saber um pouquinho mais, gente? A doutora Selma atende ali no Espaço Vida Nova, né? Um espaço super legal, né? Então, fica o convite para você marcar uma consulta lá com ela. Tá? Obrigada. Obrigada mais uma vez. Nós vamos agora por um rápido intervalo comercial e voltamos já mostrando gente que faz, que você só vê aqui na sua Tarobá. Voltamos já.
Muito bem, né, dona Leila? Esse é o programa Gente que Faz e nós estamos aqui trocando umas ideias sobre Conexões Tarobá. Nossa, essa é a revolução, né, Wilson? Exato. Muito bonita a atitude. Parabéns aos nossos diretores, gerentes, apresentadores que lá tiveram e as pessoas que vieram participar com o nosso teve um jantar bem gostoso, né? Saíram felizes da vida, dizendo esse é o caminho, esse é o assunto, troca de informações, relacionamento, todo mundo aprende. O Gente que Faz registrou, né, Lia? Os melhores momentos. Os melhores momentos. E mostrou os convidados, né? Mostrou os convidados, os nossos diretores e nossos apresentadores. E você vai conferir a matéria agora. Então confira aí. Super 10 para vocês. Maicon Bruno é o diretor-geral Tarobá. Maicon Bruno, diretor-geral Tarobá. Maicon, uma noite maravilhosa, Tarobá fazendo seu network num momento que acontece o Show Rural, um dos maiores eventos do Brasil. O que significa para você dirigir essa instituição nesse momento tão importante desse network? Sim. Bom, para a gente é uma alegria imensa, né? Para mim é o primeiro Show Rural. Eu estou muito feliz de ver um evento tão bem estruturado, tão grande, referência não só no estado como no Brasil, como no mundo, né? Recebendo gente de vários países e a gente como Tarobá, uma emissora tão importante, pioneira na nossa região e que tem uma parceria tão boa, né, com a Copavel e com o Show Rural. Obviamente não podia não só não estar de fora do Show Rural, da cobertura jornalística, um stand maravilhoso lá, fazendo podcast, mas trazendo esse evento aqui, para justamente aproveitar esse momento e fazer esse relacionamento tão importante que é receber tão bem nossos clientes. Que muitas vezes, alguns deles, a gente não tem essa possibilidade de estar diariamente, então a gente aproveita esse momento que eles vêm de outros estados, de outras cidades, pro Show Rural, e óbvio que a gente vai fazer esse encontro aqui, porque a valoração do nosso espectador e do nosso cliente é que faz tudo isso acontecer, né? Então, não podia ser diferente. Então, estou muito feliz e muito realizado, vendo a casa cheia aqui, recebendo amigos, colegas, novos amigos, pessoas que eu também ainda não conheci e tendo a oportunidade de conhecer. Esse espaço que realmente é propício para network, né? A gente sabe que o mundo dos negócios acontece através dos relacionamentos. E quando você proporciona um ambiente favorável para fazer negócio, a coisa acontece também. Então, parabenizar todos vocês da TV Tarobá pela cobertura do Show Rural, pela iniciativa e por proporcionar essas conexões também, né? Afinal de contas, o mundo dos negócios acontece através das relações. Então, vocês realmente abrir a porta da TV para que as pessoas possam conhecer a estrutura e fazer negócio de forma informal, de uma forma bem bacana, eu tenho certeza que esse espaço aqui será muito bem utilizado durante esse próximo ano. Como é que você avalia um veículo de comunicação fazendo esse network? Para mim é muito interessante a Tarobá por causa da confiabilidade que ela tem. Eu já fiz propaganda aqui ano passado, foi incrível para nós da Agrobio e novamente estamos esse ano com o mesmo tipo de propaganda porque acreditamos na confiança do grupo Tarobá, que é bem, não vamos falar bem velhinho, tem uma idade maravilhosa, uma pegada incrível e queremos estender, estamos querendo agora, fazemos na parte da rádio e agora queremos fazer na parte da televisão. Já estamos com alguns projetos e alguma comunicação com eles aí. Para mim é confiança, para mim é uma rádio que tem confiabilidade, que pode transmitir o que o cliente realmente quer, não está inventando uma moda. Não, é excelente, né? O agro movimenta todo o nosso oeste aqui. A capital do agro aqui está no oeste. Então, assim, é super importante tanto a Primato estar presente num evento como esse, junto com a Tarobá, que já somos desde casa aqui, a gente nasceu aqui nessa região, então a gente tem que estar presente e fomentando, e assim, trazendo toda a nossa região oeste do Paraná, o Brasil inteiro. Né? Eu acho muito válido. A Tarobá é uma grande amiga nossa, parceira comercial há vários anos, e ter essa chance de ter um relacionamento, de formar novas amizades, ter novos parceiros ou possíveis clientes, é muito satisfatório para nós da Cavalo de Ferro. Muito interessante, muito interessante. A gente está fazendo um trabalho com vocês de podcast na feira, que vai ser muito importante para nós depois de trabalharmos esse conteúdo, divulgar um pouco mais nosso trabalho aqui na região do Paraná e no Brasil todo. E esse evento está sendo muito legal, a gente está conhecendo toda a equipe de vocês, fazendo networking com outras empresas, então está sendo bem importante, muito legal mesmo. A sua empresa, qual é a segmentação e o que significa o Show Rural para vocês? Nós trabalhamos com drones de pulverização, então é um produto novo, uma tecnologia nova aí no agro, né? E
e nós somos distribuidores desse produto. É muito importante a Show Rural Copavel para nós, é a principal feira aqui da região e é a feira que abre aí o calendário do agro no Brasil, então ela é essencial para nós estamos indo todos os anos. Matheus Stefanowski, depois eu mostro como escreve, tá? Matheus Stefanowski. Ele é o nosso gerente comercial do grupo e vem falar um pouquinho para nós. Matheus, um momento que acontece um grande show rural, um momento que a Tarobá, fazendo o seu network, traz para o mercado essa novidade. Como é que você se sente fazendo parte de toda essa estrutura e recebendo pessoas que não conhecemos e que faz parte já da nossa história? Primeiro agradecer, né? Estar aqui é um momento único, poder reunir as pessoas é um momento único e o principal como Tarobá hoje é a gente poder causar essa proximidade através da comunicação. Porque muito além de vender mídia ou vender comunicação, a gente vende confiança, credibilidade. E o que a gente quer aproximar as pessoas aqui é que num veículo como a Tarobá, repassar credibilidade e confiança não é uma tarefa de Instagram, de rede social. É uma tarefa onde você precisa ter constância, ter paciência e principalmente olhar para o cliente. Então nós aqui com todos os nossos convidados, nossos parceiros, a gente está olhando para eles. E é por isso que a Tarobá tem inovações, novidades e 2025 vai ser um ano de muita coisa legal, inclusive no Gente que Faz. É muito importante porque a gente entende, né, como profissional da comunicação que quanto mais a gente conseguir levar a informação para o público, o quanto mais a gente conseguir transmitir o que as novidades da feira para a população, para a comunidade, para entender a importância dela e também entender o sentido econômico que ela traz para a cidade, né? Esses 2 primeiros dias de feira já deu ali mais de 100 mil pessoas quase, né? Que vieram de outras cidades, vieram conhecer o município. Então isso é muito importante para que a comunidade veja a importância da feira para a sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua cidade também tem uma região agrícola, tem visto muitas coisas modernas, muitas coisas novas aqui? São Mateus é uma cidade diversificada, sabe? A gente tem desde a agricultura como indústria, né? Então a gente tem aqui o show rural é o espelho, né, da agricultura, né? A gente tem muita, a produção agrícola é muito diversificada a nossa lá e aqui a gente encontra maquinários do alto escalão, né? Que a gente tem, não quer de melhor no país no momento está aqui, né? Eu acho sensacional, eu acho muito importante. Hoje eu opero na parte comercial de uma plataforma de vendas, então no mercado imobiliário, e eu vejo que hoje o meu negócio ele depende excepcionalmente dos meus contatos, do meu network e não só o meu contato. Vamos pegar, por exemplo, um médico. Ele vende um serviço, ele é médico, mas ele vende algo, ele vende o serviço dele. Então, se ele não tiver network, ele não vai ter clientes, não vai ter pacientes, né? E já é um termo diferente, não são clientes, são pacientes. Mas ele precisa vender isso, ele precisa ter uma rede de contatos. Então, está sendo para mim excepcional esse jantar, muito bom. Esse rapaz, gerente de uma indústria de implementos agrícolas, show rural. E a Tarobá trazendo aqui por esse network. Me dá uma visão geral de tudo isso que significa para você. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite e participar com vocês aqui nessa noite, poder fazer esse network com pessoas tão importantes do meio da comunicação aqui de Cascavel e região. Para São José participar do show rural, nós estamos presentes no evento desde 2001, né? E a gente sempre busca trazer as tecnologias para os produtores não só do Paraná, mas de todo o Brasil. Afinal de contas, a gente tem clientes aqui que visitam, tem gente do Mato Grosso, São Paulo, inclusive do Paraguai, onde a gente tem uma aderência de clientes muito bacana. O Pio, o nosso gerente de jornalismo, está fazendo uma grande mudança e, diga-se de passagem, com esse calor, com todos os acontecimentos, esse trabalho feito acontecendo no show rural, mais de 400 mil pessoas chegando aqui, nosso jornalismo presente, é a Tarobá no seu novo network, aqui pode confiar? É isso, né, Wilson? A gente fala sempre da credibilidade, mas não, o dinamismo da informação. O que as pessoas encontram aqui na Tarobá é justamente esse
dinamismo, né? Nas 7 horas que a gente produz diariamente e agora muito mais no show rural, né? O que a gente está levando para o público dentro do show rural, com programas ao vivo, desde as 6h30 da manhã, que ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso na nossa região, ninguém faz isso no estado do Paraná, e a Tarobá tem essa dinâmica do dia a dia. Depois a nossa programação dos telejornais, tudo ao vivo com vocês, os apresentadores, o tempo todo ao lado do telespectador e das pessoas que visitam o show rural, esse evento grandioso, que é a expectativa, salvo engano, de 500 mil pessoas em 5 dias. E a gente está lá. Estão gostando, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já mostrando Gente Faz aqui da sua TV Tarobá. Não saia daí. Show rural aí recebendo mais 400 mil pessoas aqui em Cascavel e você também vindo nos prestigiar. Como é que você está vendo todo esse show? Como é que você está vendo essa movimentação? Show rural é muito bom, é muita movimentação, muita gente bacana, um show fantástico. É maravilhoso, é muito bom poder participar, fazer parte da família Tarobá. Eu avalio que é um ato muito importante da nossa parte para se aproximar dos clientes, né, que já são da casa, são da proximidade e, lógico, conhecer novos empreendedores que estão em parceria com a gente. No caso que hoje a gente tem bastante gente de fora, Rio Grande do Sul, temos de São Paulo, e é muito importante para nós ter esse momento, né, para a gente acabar conhecendo e também fazer negócios, porque não, né, lógico, né, estamos aqui também para isso, mas uma proximidade maior com esse público que é de fora de Cascavel. Você que está nessas informações, nessa grandeza, a Tarobá levando, esse é uma nova dimensão, Tarobá pode confiar? Ah, sem dúvida nenhuma. Assim, a Tarobá, ela tem primado pela credibilidade, isso você sabe disso desde a sua fundação. Isso é ponto, né? Agora, o aperfeiçoamento disso, hoje a gente vivendo esse momento cibernético tão aguçado, né? E a Tarobá com essa marca de você realmente você assistir uma matéria, você ver uma reportagem e você dizer para quem não viu, olha, aconteceu isso porque eu vi na Tarobá. Então tá tudo aqui, confia. Médico veterinário, Dr. Nauri Rodrigues, e a doutora Daniele, também médico veterinário, lá da Clínica Animal, está aqui participando conosco. Show rural acontecendo, mais de 400 mil pessoas circulando em Cascavel e a Tarobá fazendo esse network. Como é que você avalia isso? Isso é muito bom, né, Wilson? Eu acho que o show rural é uma marca registrada aqui da nossa cidade. Algo que traz muito movimento, pessoas, empresas, né? E isso daqui eu acho que é de grande valia para agregar mais ainda. O show rural já agrega muita gente de várias localidades do Brasil e do mundo. Isso daqui que você está trazendo é algo que você aproxima mais ainda as pessoas, né? Traz mais o conforto aqui da Tarobá, a amizade, a proximidade, e pessoas que muitas vezes não se conhecem, não têm o contato, né? Às vezes aqui da nossa cidade mesmo, e isso traz essa proximidade, isso é muito importante. Você é uma daqueles investidores, daqueles empresários e médicos que acredita na nossa realidade e investe em equipamentos. E aqui, esse network, pode dizer aqui no nosso lado, pode confiar? Com certeza, com toda certeza, né? Isso daqui é de extrema confiança, amizade, sinceridade, companheirismo, né? E isso faz a gente crescer junto, né? Isso nos torna cada vez maiores, todo mundo junto. Show rural terminando, a Tarobá fazendo um network. O que significa para você esse relacionamento, trazendo apresentadores, clientes e futuros clientes? Wilson, para mim representa um crescimento da força que tem uma empresa de comunicação tão forte que é a Tarobá. Como dizia agora os bastidores, uma das melhores e maiores televisão de comunicação do interior do Brasil é a Tarobá. E a gente, nesse show rural, a semana, 5 dias de show rural, eu confesso que lá eu aprendi muita coisa. Eu participo desde a primeira
edição, olha só que curiosidade, a primeira edição deu 100 e poucas pessoas. Hoje, o show rural passa por aqui quase 500 mil de pessoas nessa edição. E para mim é um motivo de orgulho. Quero parabenizar os gestores, os organizadores do show rural, a família Copavel, o Dilbo e enfim a equipe. Para mim é um motivo, é a história que a gente está fazendo junto com o agronegócio. Então, é a Tarobá, é o Gente que Faz, é o Canta Paraná, é a programação da TV Tarobá, tá tudo aqui, confia, e um abraço do tamanho do Paraná. Um abraço aos amigos que acompanham a Tarobá, dizer para você, Wilson, que o show rural dá o start nas grandes feiras, nos grandes eventos a nível nacional. E o governador Ratinho Júnior passou aqui na feira, fez a sua participação, diversos anúncios mostrando a grandeza que é o agro no Paraná, no Brasil. Como ele sempre fala, o Paraná é o supermercado do mundo e está se consolidando com a força do produtor, das cooperativas, e o show rural, mais uma vez, mostrando e batendo recordes de negócios, de pessoas, e o governo não poderia ser diferente, inserido dentro do show rural, com diversas secretarias, com diversos anúncios e mostrando mais uma vez a força do produtor. Eu acho que isso é indispensável, né, para o ramo, para o setor e também para a nossa região. Esse trabalho que a Tarobá está fazendo é de extrema importância para fomentar tanto o agronegócio, tanto a construção civil também, que é do meu setor, onde a grande maioria dos investidores, eles estão também no agronegócio. Então, se o agro vai bem, todo outro setor também vai muito bem. A nossa cidade é uma cidade maravilhosa, então é um centro, né? Hoje atrai pessoas, investimentos do Brasil inteiro, né? E eu estando no mercado imobiliário, a gente pode confirmar isso. Então, assim, as pessoas estão nos procurando para investir, para morar, buscando qualidade de vida, e o show rural é um lugar ímpar, né? Para você ter aí esse network, esse relacionamento com pessoas, com novas empresas. Então, realmente é uma oportunidade única. Wilson, prazer estar aqui mais uma vez. Um beijo para todo mundo que está em casa. Veja só, o show rural veio com a 37ª edição. Uma grandiosa história. E a Tarobá, 46 anos. Tudo isso num único mês. Então a história do show rural se confunde com a história da Tarobá e vice-versa. E nós estamos passando um momento grandioso. A nossa programação, os comunicadores, está muito bom de estar aqui do outro lado do aparelho. Então imagine o que a gente consegue entregar para quem está em casa nos acompanhando. Programação de primeira, um produto de qualidade que a direção da emissora se preocupa todos os dias em entregar para você. Está tudo aqui, então confia. Você que veio fazer parte da nossa equipe, viu o show rural, o stand maravilhoso, Tarobá há mais de 46 anos. Essa credibilidade faz jus ao slogan aqui, pode confiar? Pode confiar, olha, estive lá hoje também, estive ontem, né, na show rural. Eu achei muito interessante porque as pessoas, né, que estão participando, os nossos parceiros, quem conhece a Tarobá, tem conhecido, tem visitado o nosso stand, e a gente tem uma novidade esse ano, que é o podcast. Então, além da visita, né, desse relacionamento que é super importante, tem também o conteúdo, né? Então, as pessoas vão até lá, né, as empresas desse ramo de agronegócio, tem deixado ali muito conteúdo para Tarobá. E depois, né, a gente tem esse conteúdo que fica na nossa página, né, no nosso site, e as pessoas, então, tem esse pós-feira, né? Não é só o show rural agora, vai ficar esse pós-evento pra gente também, todo esse conteúdo. Rodrigo, estamos aí acabando um período show rural. Esse network é o grande diferencial que a Tarobá está oferecendo a seus amigos e clientes. Boa noite, Wilson. Aliás, bom dia para você que é telespectador, né, e está assistindo no sábado de manhã esse programa. Com certeza, né? É um momento que a Tarobá usa para se aproximar dos clientes, entender as necessidades, falar um pouco de economia, de mercado, né? É um momento de confraternização e fundamental. É mais um ano que a gente está fazendo e recebendo aí grandes empresas e empresários do nosso país, né, Wilson? Fernando, show rural, Tarobá participando.
e hoje trazendo clientelas e fazendo esse network. Faça a sua avaliação. Minha avaliação é de proximidade, Wilson. Um novo jeito de fazer comunicação. A gente bateu muita perna no show rural. Eu mesmo chegava lá todo dia às 5 horas da manhã para apresentar ao vivo primeira hora, mas a gente fez muita entrega de comunicação e essa proximidade aqui, como o nosso gerente de jornalismo trouxe, é o que dá a credibilidade da Tarobá. São esses parceiros, essas pessoas que estão conosco, confiando no nosso trabalho. E aqui nesse networking, a gente entrega solução. É um novo jeito de comunicação. Não é só anunciar na Tarobá, mas o que você precisa que a Tarobá te entregue? Eu estava conversando com o pessoal da Primato aqui agora, que estão com novos cortes de carnes. Onde seria interessante para a Primato estar na Tarobá para que ela atinja os seus objetivos? Então, é uma maneira diferente de conversar com as empresas. Realmente o Tá Tudo Aqui Confia. Você vai encontrar o que você precisa aqui na Tarobá. Tá tudo aqui, confia. Esse foi o programa Gente que Faz de hoje, muito especial, feito com todo carinho para você aqui do Espaço Gourmet. A Tarobá fazendo esse network, onde a felicidade reina e você tem a certeza, pode confiar.